Bom, vamos direto ao ponto. Hoje o nosso material de estudo traz um tema que sempre gera debates bem acalorados: a ozonioterapia. Mas a nossa ideia com essa explicação aqui não é tomar lados, e sim focar estritamente nos dados e nas pesquisas já documentadas. Vamos apresentar os incríveis benefícios dessa prática como uma alternativa terapêutica que, além de muito eficaz, tem se mostrado extremamente segura. Tudo, claro, com uma abordagem totalmente objetiva e guiada pela ciência. E a grande pergunta que âncora a nossa análise de hoje é bem direta. Olha só, é natural e até esperado que a gente sinta um certo ceticismo quando ouvimos que uma única terapia tem o potencial de tratar centenas de doenças diferentes. Né? No modelo médico que a gente está acostumado, isso soa quase bom demais para ser verdade. Mas nas próximas etapas, vamos dissecar as evidências clínicas que sustentam exatamente essa alegação. O nosso roteiro passa rápido por 5 pontos: o paradigma do ozônio, depois o recorde de segurança, como o ozônio funciona na prática, os métodos seguros de administração e, por fim, as aplicações clínicas. Começando então pela seção 1, o paradigma do ozônio, onde as fontes mostram uma nova visão médica. Na medicina tradicional, a regra é basicamente esta: um diagnóstico igual a um medicamento perfeitamente direcionado para aquele problema específico. Só que as fontes apontam que a ozonioterapia joga um jogo diferente. Ela opera numa lógica sistêmica, ou seja, ela atua restabelecendo o estado de equilíbrio geral do corpo. Entender isso é fundamental, porque neutraliza aquele viés preconceituoso de que o ozônio seria uma espécie de poção mágica ou panaceia. Na verdade, trata-se de uma restauração metabólica abrangente e super inteligente. E para não ficar só na teoria e realmente fundamentar essas alegações na literatura médica, a gente se baseia muito no trabalho rigoroso do Dr. Velho Bocci, professor emérito de fisiologia na Itália. A pesquisa exaustiva dele foi a grande responsável por criar um esquema racional que explica passo a passo a ação do ozônio. Ele basicamente tirou o tema do campo puramente empírico e trouxe tudo para o rigor da ciência investigativa e objetiva, um marco, de verdade. Vamos para a seção 2, o recorde de segurança da medicina. Aqui entram as evidências incontestáveis. Olha bem para esse número, 0,007%. Essa é a taxa de efeitos colaterais relatada e documentada da ozonioterapia. É quase inexistente. O propósito de destacar esse dado é derrubar de uma vez por todas aquele mito equivocado de que o ozônio é um tratamento altamente tóxico ou perigoso. As estatísticas mostram exatamente o contrário. Para dar uma dimensão melhor dessa segurança, pensem na magnitude desse estudo realizado na Alemanha lá em 1980. É impressionante. Estamos falando de 644 médicos especialistas que avaliaram quase 385 mil pacientes. Esses pacientes passaram por mais de 5,5 milhões de tratamentos. E diante desse volume colossal, sabe quantos casos de efeitos colaterais ocorreram? Apenas 40. É um nível de evidência esmagador que consagra o perfil de segurança inigualável dessa terapia. Somando a esses números, a gente tem os dados do pesquisador Samuel Pressman, que resumem o cenário de uma forma bem clara. A eficácia já foi comprovada no tratamento de 262 enfermidades. E a lição essencial aqui é que a toxicidade é, sem exagero nenhum, absolutamente zero quando os protocolos clínicos corretos são seguidos à risca. Ou seja, essa alternativa terapêutica não só é super viável, como consegue superar o perfil de segurança de uma enorme parte dos tratamentos convencionais que são prescritos todos os dias. Agora, seção 3. Como o ozônio funciona. Vamos entender a biologia da coisa. A palavra mágica nessa parte é faixa terapêutica. O ozônio que está na poluição do ar, por exemplo, é tóxico justamente por não ter controle nenhum. Mas na medicina, o ozônio é dosado de forma minuciosa, numa janela exata. É uma dose calculada que provoca um estresse oxidativo super leve e rápido. E é justamente esse pequeno estresse que serve como um gatilho formidável para acordar as próprias respostas de defesa do nosso corpo. O mecanismo, na verdade, é muito engenhoso. Aquele leve estresse controlado meio que força o organismo a montar um batalhão de defesa. Isso aumenta as enzimas antioxidantes de forma natural, dá um empurrão imenso na circulação e na entrega de oxigênio até para os tecidos mais afetados, e ainda dá aquele choque no sistema imunológico de forma branda, mas constante. É uma verdadeira orquestração de melhorias no metabolismo a longo prazo, feita pela nossa própria biologia. Genial, né? Isso nos leva à seção 4, métodos seguros de administração.
A parte prática de tudo isso. Então, como isso é aplicado de forma segura? Primeiro, as vias validadas pela ciência não envolvem inalar o gás de jeito nenhum. Os métodos seguros incluem coisas como a autohemoterapia, que é onde o sangue é coletado, misturado com ozônio e depois devolvido para o corpo. Tem também a aplicação tópica, através de água ou óleos, a insuflação retal, que é super sistêmica e eficiente, e, por fim, as injeções localizadas, feitas de forma subcutânea ou direto em articulações machucadas. E aqui vale um alerta gigante. A injeção direta do gás na veia é absolutamente proibida na prática moderna. É sério, não se faz. Os acidentes históricos que as fontes relatam aconteceram justamente por causa dessa prática errada no passado, que traz risco real de embolia. Mas as autoridades e os protocolos atuais são taxativos. Os métodos modernos e regulamentados são estritamente controlados, fazendo com que o risco seja nulo. Por fim, a nossa seção 5, aplicações clínicas e eficácia, onde os resultados aparecem. Aqui é onde a coisa brilha de verdade. A literatura mostra sucessos clínicos fantásticos que não dá para ignorar. A ozonioterapia é uma virada de chave para feridas crônicas e para o famoso e complicado pé diabético, muitas vezes evitando amputações severas, o que é um alívio enorme. Na ortopedia, funciona maravilhosamente bem para dores articulares crônicas. Além disso, traz melhorias gigantes em doenças isquêmicas e atua de maneira fulminante contra bactérias e fungos, até mesmo aqueles super resistentes aos antibióticos de hoje em dia. E para o dia a dia, a água e o óleo ozonizado são literalmente revolucionários no cuidado da pele. A água garante uma desinfecção profunda na hora e o azeite ozonizado consegue segurar o gás estabilizado na geladeira por até 2 anos. Eles acabam sendo alternativas tópicas incrivelmente potentes, baratíssimas e sem contraindicações, ajudando as células a se multiplicarem rápido para fechar aquelas feridas mais difíceis. Resumindo a ópera, o próprio Dr. Velho Bote soltou essa frase que diz tudo. Depois de dedicar a carreira toda para desvendar esses mecanismos e confirmar os resultados clínicos na prática, ele afirma com todas as letras: não é exagero nenhum chamar o ozônio de a droga maravilhosa do século XXI. É a nossa biologia sendo elevada ao máximo para uma molécula super simples. E para fechar essa nossa análise, fica aqui uma reflexão bem provocativa que as fontes levantam. A gente acabou de ver uma intervenção com um perfil de segurança impecável, uma eficácia impressionante para desafios médicos super complexos e que, ainda por cima, custa muito pouco. Então a pergunta que não quer calar é: o que será que ainda impede que essa alternativa terapêutica formidável seja integrada no sistema tradicional para ajudar todo mundo? A ciência, como vimos, já fez a parte dela. O desafio agora é tirar isso do papel em grande escala. Um grande abraço a todos e até a próxima análise.